Bom dia! Vamos responder hoje a pergunta do Márcio Sakuma. O Márcio pergunta sobre Abu Mashar, um dos maiores astrólogos da tradição da astrologia árabe, e pergunta sobre a maneira que ele faz horárias. E que ele diz que ouviu dizer que é muito diferente e que ele usaria de um sistema bem específico. E pergunta sobre referências. Bem, Márcio, o que eu posso dizer é o seguinte: se existem essas referências, eu não conheço, e pode ser um erro meu, só que também é muito interessante perguntar aqui exatamente essa pessoa que te disse de onde elas estão, perguntar referência para elas, porque sinceramente eu não tenho referência nenhuma, e dos livros que eu tenho, Abu Mashar não dá nenhum exemplo prático e fala na verdade muito pouco sobre astrologia horária. Pela fama dele mesmo, a fama dele é mais pelos livros das retornos solares e pelos livros de astrologia mundana. Não é que ele não tenha nada, porque ele fala em seus capítulos, certo? De introdução à astrologia, várias coisas que são os blocos, e os blocos são iguais para toda parte. Só que uma parte específica em astrologia horária, e suficientemente para você dizer que é diferente, primeiro que para mim parece, claro, primeiro ponto, pode ser simplesmente que eu não conheço tudo, mas segundo ponto, dizer que é diferente me parece total e completa invencionice. Vamos ver a questão então dos renascentistas versus árabes, etc. Os renascentistas, eles mudaram muito, principalmente em astrologia natal. Qual foi o motivo? Duas causas. O primeiro, obviamente, é a influência do pensamento iluminista, etc., trazendo cada vez mais distorções. Então a astrologia moderna não nasceu em um momento. Foi uma série de transformações. Mas, e segunda coisa muito importante, depois das invasões árabes, muito tempo depois, foi redescoberto Ptolomeu. E um dos grandes problemas que teve foi a crença de que Ptolomeu representava a essência da astrologia pura. Basicamente é o mesmo problema que nós temos hoje com tradutores do grego que estão traduzindo um monte de coisa do grego, ótimo, só que estão colocando como se fosse a palavra definitiva que depois foi distorcida. Esse tipo de pensamento muito limitado de querer distorcer tudo que foi trazido depois pelos hindus, pelos árabes e por todas as outras influências que a astrologia ocidental teve, para dizer que a dos gregos foi a palavra de ouro e depois foi corrompida. Este problema aconteceu agora, este problema aconteceu na época dos renascentistas. Então, o que aconteceu? Tinha Ptolomeu, que é um livro totalmente ruim. É um livro que não concorda nem com a astrologia grega da sua época. E eles pegaram, viram o que os árabes estavam trazendo, que era totalmente diferente, concluíram que os árabes, idiotas, blá blá blá, blá blá blá, tinham distorcido a astrologia original. Então eles foram para Ptolomeu, que não diz absolutamente nada de prático. Então a grande maioria dos efeitos disso foi sentido na astrologia natal. Na astrologia horária não foi tanto. Então teve algumas coisas como querer mudar os termos egípcios para termos ptolomeicos, mas fora isso, o simbolismo da horária é muito claro e concreto. E se você tenta mudar muito, como acontece nos livros de astrologia New Age, que hoje em dia estão tentando pegar a astrologia horária de novo, a pessoa obviamente cai no buraco e não consegue interpretar, e depois de um tempo ela desiste e fala que a horária está abaixo dela, ela está num nível espiritual superior. Então vamos fazer uma comparação. Alguns anos atrás entrou em moda o texto de Mashallah sobre a recepção. E Mashallah mostra uma maneira totalmente absurda de você fazer horária. Totalmente absurda, com nada do que a gente aprendeu. E então o povo adorou por 5, 7 anos. O povo adorou novamente aquela ideia de que Mashallah trouxe aquela forma estranha, então aquela era a forma correta e todo mundo tinha distorcido.
Mas isso é ignorar que outro conterrâneo de Machalá, Zhao, ele fazia horárias. E se você pegar nos capítulos inteiros, ao contrário do livro de Machalá, que é uma coisa desse tamanho, os capítulos grandes e detalhados de Zhao, que é praticamente o mesmo período, praticamente a mesma influência cultural, você vai ver que é 80% igual aos livros de Lilly e outros renascentistas. Então também a ideia de que os renascentistas distorceram uma astrologia horária que era muito diferente não tem nenhum sentido. Então minha sugestão é: confira suas fontes. É sempre possível que Abu Mashal tenha algum livro perdido, é muito difícil conseguir tradução dele. Eu só consegui a tradução do livro de Mundana graças ao Rodolfo, e é muito difícil isso, mas sinceramente, pela minha experiência com os livros de Abu Mashal, Machalá e Zhao, a ideia de que tem uma astrologia horária árabe é diferente do que a gente conhece, é bem distorcida. Vá lá, minha sugestão, vá em Zhao, também chamado por Zael pelos renascentistas. Vá em Zhao, veja as questões, 70%, 80% das coisas, como procurar um ladrão, como saber uma propriedade, como ver se algo vai vender, totalmente igual ao que a gente conhece hoje, ok? Então essa foi a pergunta do dia, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, coloque um comentário, coloque alguma pergunta que você queira ver respondida aqui no Pergunte Se Quiser.